Fala aí, torcedor fantástico, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo do canal HB Santos TV. Como de costume, eu sempre falo aqui, se você ainda não é inscrito, eu peço que você se inscreva, ative aí as notificações para que o YouTube continue te notificando sempre que sair uma notícia do Peixão, através aqui do canal HB Santos TV. E nós vamos falar de diversos assuntos, são assuntos que interessam muito ao torcedor santista, ao nosso time, né? O nosso time que perdeu muitos atletas ultimamente. Perdemos zagueiros, perdemos volantes, perdemos atacantes, né? Laterais que não estão dando muito certo. Então, ontem nós falamos aí sobre possíveis reforços e nós vamos trazer alguns nomes para vocês agora e falar, né, se seria interessante ou não o Santos ir realmente atrás destes jogadores, tá bom? Mas antes de falar sobre estes jogadores aí, vamos colocar aqui na tela o Deu Lá na Gazeta Esportiva, tá bom? Deu Lá na Gazeta Esportiva de hoje traz essa informação. O Santos tem dívida de 5 milhões com a federação e pode ter contas bloqueadas, né? É uma informação que deu lá na Gazeta Esportiva, me pegou de surpresa, né? Na realidade, nós já sabíamos da existência desta dívida aí relacionada ao Rodrigo. Vamos nos aprofundar um pouco aqui na leitura, não vamos ler toda a matéria, mas vamos tentar entendê-la, tá bom? O Santos tem uma dívida de cerca de 5 milhões com a Federação das Associações de Atletas Profissionais. O valor equivale a percentuais de transferências recentes não destinadas ao sindicato, que tinha que receber 0,8% por lei. Só com o Rodrigo ao Real Madrid, por exemplo, a quantia é de 1,4 milhão, né? Isso foi na gestão antiga, né? Os clubes, na realidade, eles não são obrigados a pagar percentuais. Na realidade, é FAP o nome, não é obrigado mais, mas desde janeiro. Porém, né, a FAP, ela aciona, né? Ele colocou na justiça aí o Santos por transferências de dezembro para trás, né, pessoal? Então, assim, tem essa dívida aí para ser paga, mais uma dívida que surge, né? Como eu já havia falado para vocês, diante da venda do Caio Jorge, os credores vão começar a aparecer, porque simplesmente o Santos agora está com a sua conta desbloqueada e, na visão de todos eles, o Santos tem este dinheiro para pagar, né? O que não é verdade, né, pessoal? O Santos está tentando ainda se acertar, né? Espero que eles entendam a situação do Peixão. Bom, Rueda provavelmente deve fazer acordo, né, com a FAP para ver se não bloqueia mais uma vez aí as contas do Santos. Este perigo realmente ele existe, mas o Rueda, ele é um cara 10 na questão de economia e de finanças. Eu acredito que ele vai tirar essa situação, essa e outras, né, pessoal, de letra. É a minha opinião, tá bom? Bom, vamos lá, vamos dar sequência aqui ao nosso debate, né, sobre atletas que podem realmente estar vindo para o Santos ou não, né? São rumores. Ontem nós falamos bastante sobre este jogador que eu vou falar aqui agora para vocês. O pessoal tem perguntado bastante: o HB, será que não seria interessante o Dedé vir para o Santos hoje? Olha, o Dedé foi um jogador interessante no passado, na minha humilde opinião. É um jogador que já tem 33 anos, tem um histórico de lesão grave no joelho, e se tratando de um zagueiro, eu não sei se seria interessante trazê-lo agora, né? A opinião que eu tenho é a seguinte: será que vale a pena mesmo investir em um jogador que pode não dar o retorno esperado? Porque o interessante não é nem a questão salarial. Ah, mas é barato, traz o jogador que é barato. Não é isso, cara. Seria muito ruim o Santos trazer um jogador que pode trazer um malefício ao invés de um benefício. Vamos dar um exemplo aqui. Ah, o Dedé conseguiu baixar o salário dele aí para 200 mil reais. Eu ouvi falar há um tempo que o salário do Dedé chegava próximo aos 400, 500 mil reais, né? Um zagueiro que recebe aí um valor bem alto, né, para a posição que é zagueiro. Mas nós estamos julgando aqui a qualidade do atleta. É um jogador que tem qualidade, mas tem uma lesão muito grave, uma lesão de joelho, né? Nós sabemos como é que esta lesão de joelho, como ela afeta o atleta hoje em dia, principalmente porque o rendimento dos atletas hoje é em cima
do físico, né? E o Dedé, com uma lesão como essa, ele pode vir e pode dar certo. Não estou falando que o jogador é descartável, só estou falando que o momento que o Santos vive não seria interessante estar arriscando. E trazer o Dedé hoje, o Dedé para o Santos, hoje é arriscar, na minha opinião. Dedé é direito, vale lembrar isso aí também. Nós perdemos um zagueiro direito, que foi o Lucas Veríssimo, para o Benfica, e perdemos um zagueiro esquerdo. Na minha humilde opinião, o zagueiro direito nós já repomos aí, que é o Kaique, né? Por mais que seja um menino que tem apenas 17 anos, o Kaique, ele consegue sim dar conta do recado, já mostrou isso, né? Tem muito a evoluir e acredito que ele vai evoluir, ele deve ter aprendido muito tempo, porque ele passou jogando ao lado do Luan Pérez, né, que também deixou o Santos recentemente aí e abriu espaço para mais um atleta que retornou do Náutico, e como eu já falei para vocês diversas vezes, e vou sempre bater nesta tecla, diante daquilo que eu já vi do atleta, o Wagner Palha, para mim, é o titular absoluto da nossa zaga pelo lado esquerdo, né, por chutar com a perna esquerda e por ser um jogador que dá mais versatilidade, né, dá mais profundidade nos passes, né? Os passes chegam mais rápidos ao nosso ataque, é a minha humilde opinião. Então, voltando aqui para o Dedé, eu acho que não seria interessante. Nós temos um zagueiro que acabou de renovar com o Santos, nós estamos falando do Derek, né? O Derek que está voltando de lesão, em breve deve estar sendo integrado aí à equipe profissional, ele que estava jogando pelo Sub-23. Então, no momento, pelo menos por enquanto, eu acho que não há necessidade de trazer outros zagueiros. Para mim, seria jogar dinheiro ao vento. Eu investiria naquilo que eu tenho. Seria o Palha, seria o Kaique, seria o Derek, né? Vamos dar mais espaço aí, Diniz, para o Derek. Acredito que o Derek também tem potencial. Andei assistindo aí alguns jogos do Santos do Sub-23 e vi muito potencial no Derek, né? Então, assim, ao invés de investir em algo que pode dar errado, pode dar certo, não estou falando aqui que o Dedé é descartável, só estou falando que é um zagueiro que já tem uma idade avançada e teve uma lesão muito grave. Ficou um tempo bem extenso, aí ficou um tempo grande parado, então acho que não seria interessante investir no Dedé, é a minha humilde opinião, mas eu gostaria que você deixasse aí a sua, né, a sua opinião, o que você pensa em relação à vinda do Dedé para o Santos, por mais que ele baixasse aí o seu salário. Você acha que seria interessante tê-lo na nossa equipe, por se tratar de um zagueiro mais experiente? Pese os prós e os contras aí, tá bom? Bom, agora nós vamos falar de outro jogador que chama muito a atenção, porém, eu não sei se seria muito interessante por conta dos valores. Ontem o torcedor santista me perguntou diversas vezes na live, né? Inclusive nós vamos falar, né, em outra oportunidade de outra pergunta que vocês me fizeram na live, né, em relação à Vila. Na live da noite, nós vamos trazer mais informação para vocês. O pessoal tem falado que as coisas não estão andando em relação à construção da nova arena, né, que embolou tudo, embolou meio campo, e parece que pode não sair do papel este projeto, o que seria frustrante aí para o torcedor santista, né? Uma vez que nós já estamos na expectativa, né, de como vai ficar a nova arena, né, do Peixão. O Santos já divulgou em muitas mídias sociais e eu acho que seria bem interessante a construção dessa nova arena, né, para captar mais sócio, né, com a construção da nova arena. O torcedor voltaria a se tornar sócio do Peixão e nós cresceríamos muito na questão do marketing, né, pessoal? À noite nós iremos nos aprofundar sobre este assunto, mas o assunto agora é Fabrício Bustos, né? Lateral direito do Independiente, ele que tem contrato até o dia 30/6 de 2022, perdão, ou seja, ele tem mais um ano de contrato aí com o Independiente, ele que tem um valor de mercado hoje de 5 milhões de euros aproximadamente, né? O Santos não teria este dinheiro para pagar, né, para trazer este atleta, né? Dizem que ele foi oferecido ao Santos. É um jogador interessante, não tem histórico aí de lesões, é um jogador que é muito versátil, é um dos melhores laterais do futebol argentino hoje. O Madison tá dando conta do recado, né? A prova disso é que nos últimos jogos do Santos ele fez 2 gols e 2 passes, então assim, tá sendo mais efetivo que o Pará, mas por conta dos valores, eu acredito que hoje não seja interessante
trazer o Fabrício Bustos, que tem 25 anos de idade, 1,67 m de altura, direito, né? E tem muita versatilidade ali jogando na lateral direita. Por conta dos valores, hoje não é interessante, mas se fosse mais barato aí, com certeza seria muito interessante o Santos trazer este atleta, tá bom? Virando a página, agora nós vamos falar de ninguém mais, ninguém menos que Ignacio Ramírez, né? Um atacante, um centroavante, né? Um nato centroavante, para ser mais exato, né? Tem apenas 24 anos, é uruguaio, diversas vezes aí ele esteve na seleção uruguaia, né? Um jogador que está crescendo o seu valor de mercado, hoje o seu valor é de 2,5 milhões de euros. O seu contrato vai até o dia 31 de dezembro deste ano. Andei assistindo aí alguns vídeos do Ignacio Ramírez, é um jogador que se posiciona muito bem para receber esta bola, tem faro de gol, já tem um histórico de lesões aí, uma lesão não foi grave, apenas uma lesão muscular, e assim, diante do cenário nacional, né, muitos falam aí do Cano, muitos falam também aí do Gilberto, né, qual seria o melhor para o Santos hoje? Na minha opinião, o melhor para o Santos hoje é investir no Marcos Leonardo, né, mas se não der certo, realmente o Santos tem que ir ao mercado e trazer pelo menos um centroavante, né? Alguns torcedores falam que também tem que trazer um meia. Este meia, na minha opinião, já chegou ao Santos. Ontem foi anunciada aí a chegada do Matias Lacava, né? Meio-campista venezuelano, né? O torcedor santista tem uma lembrança muito boa do último venezuelano que passou pelo Santos. Dizem que o Lacava ele tem aspectos muito parecidos aí com o do Soteldo. Ontem, como o próprio Ricardo falou, a questão da estatura do atleta é algo a mais, né? Se for para comparar ele e Soteldo, ele é um pouco mais alto aí que o Soteldo, e ele pode ter uma vantagem sobre os nossos adversários na questão física, se realmente ele tiver uma profundidade parecida com a do Soteldo. Seria interessante trazer o Ignacio Ramírez? Seria, pessoal, mas por enquanto eu apostaria naquilo que nós temos. Para mim, o Marcos Leonardo ele vai conseguir se firmar no nosso ataque, tá bom? Eu gostaria que você deixasse aí a sua opinião sobre o Dedé, sobre o Fabrício Bustos e também sobre o Ignacio Ramírez, né? Jogador que nós acabamos de falar aí. Vale a pena trazer o atleta? Nós não sabemos os valores do seu vencimento, mas que ele tem faro de gol, assim. Isso tem, tá bom, pessoal? Então, mais uma vez, eu espero que vocês tenham gostado de mais este vídeo. Estamos chegando aí ao fim. À noite estaremos de volta para falar um pouco mais aí sobre o Santos e também sobre a Juazeirense. O jogo acontece amanhã pela Copa do Brasil e nós esperamos aí uma vitória. Amanhã nós traremos também aí o time que deve estar entrando em campo nesta partida contra o Juazeirense, tá bom, pessoal? Um forte abraço, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Fui.